Esta é a melhor abertura de xadrez, o Gambito do Elefante, e você pode aprender o Gambito Dum-Dum em chessraps.com. Então, o jeito de jogar o Gambito do Elefante é avançar ambos os peões pequenos. Mano, gira isso. Não vamos empurrar, mas sim entrar. E é aqui que está o Gambito, onde sacrificamos não um, mas ambos os peões para que possamos partir para um ataque logo de cara. Cutuca o cavalinho faz baraque. A gente traz o bispo, só cutuca e continua com as travessuras de pular. Nosso lance é fazer o roque grande porque todo mundo sabe que quanto maior, melhor. Sempre que o gordinho for cutucado, a gente vai por esse caminho. Vamos trazer o bispo, preparando uma ameaçinha, que se fizer alguma besteira, a gente derruba o pônei e frita o frango. Então ele precisa fazer algo como avançar, tentando enxotar o bispo, esperando que a gente volte para casa e chore. Mas a gente sacrifica o bispo e acabou. Essa posição é tão maluca. Estamos prestes a entrar, dar o cheque. Ele vai baraque, joga o disco, entra com o cavalinho e é um mate forçado. Está completamente acabado. Da última vez, o gatinho pulou no pônei para cutucar o gordinho. E se eles fizerem o roque? Não precisamos apressar. Podemos fazer o roque também. E sempre que formos cutucados, colocamos o gordinho ali. Ele parte para cima, a gente traz o bispo. E de novo, sempre que o peãozinho avança, sabe, é assim que faz. Vamos trazer o gordinho, pular com o cavalinho, fritar um frango. Às vezes o gatinho pode não pular com o cavalinho e tentar alguma coisa cedo aqui na lateral. Não precisa entrar em pânico. Você não precisa sacrificar o bispo desse jeito. Você pode até sacrificar o bispo desse jeito. Mesmo plano. Se eles capturarem, seu cavalinho entra, seu bispo sai e essa casa fica completamente sob seu controle. Uma torre na coluna D aberta. Uma torre na coluna E aberta. Os cavalinhos estão indo para fazer estrago. E se for um daqueles raros dias em que ele não recua o cavalinho, mas avança, aí você pode pular com ele. Ele captura, nós recapturamos. Agora o mano está armando uma armadilha de leve, tentando colocar o bispo ali. Crava a dama e fica naquela de ganhar com a cravada, essas maluquices. A gente crava a peça dele para ele não cravar a nossa, e agora podemos simplesmente fazer o roque. Parece que não está acontecendo nada, mas olha a barra de avaliação mostrando mais um. Agora, o lance mais comum aqui é levar a dama para cá. Mas se você acompanha o Blunder Panda ou qualquer outro canal de Panda, ou as partidas, você saberia que isso aqui já era, porque a gente pode dar cheque, capturar o cavalo e ganhar a peça e a partida. Se você não sabe, então vai assistir ao vídeo e aprende, cara. Para aprender todas as linhas do Gambito do Elefante, acesse chessraps.com, MrTel 218.4. Empurre o peãozinho. Vamos empurrar, confiar no melhor. Abrindo com o Gambito do Elefante, sacrificando os dois peõezinhos para virar uma loucura. Devemos entrar sacrificando mais um peãozinho para que possamos atacar. Beleza, então agora a questão é, pônei baraque, colocamos o bispo ali tentando ganhar com uma cravada? Vamos jogar o cavalo ali. Coloque a dama em algum lugar, o bispo em outro lugar. E o roque, sem problemas até agora. Ele cutucou a gente. Vamos de dama aqui porque não queríamos ir por aquele caminho e acabar tendo problemas. Vamos fazer o roque. Nosso bispo vai para lá. Nossa rainha está pronta para entrar. Derrube o cavalo, frite um pouco de frango. A gente liga? A gente não liga. A gente sacrifica o bispo. A gente diz, se você pegar, a gente entra. Estamos aqui para ganhar. Estamos procurando um sacrifício. Raiva total. Esse é o poder do Gambito do Elefante. A gente deixa o bispo morrer. Agora ele precisa descobrir o que fazer. Ele vai. Para aqui dizendo, a sequência de trocas é tecnicamente defensável. Isso é uma afirmação razoável, porque se eu pegar aqui, ele pega ali, se eu pegar aqui, ele pega lá, então ele está meio que tranquilo. Eu posso dar cheque, capturar, mas o ataque é taticamente suficiente, certo? É só uma troca boba e dominante. É uma troca meio boba mesmo, mas o bom é que depois dessa troca, se a gente trocar todas as peças grandes, esse cavalinho aqui vai ganhar o peão pra gente. Meio bobo, mas é o que é, né? A gente captura o cavalinho, pula com ataque duplo, ele não consegue salvar os dois. O peão cai e a gente conseguiu um final de jogo muito agradável sem fazer absolutamente nada. Não só recuperamos o peão. Se a gente ganhar esse aqui vai cair. Se ele avançar aquele, a gente pode capturar aqui, incomodar em todo lugar e ficamos super felizes. Ele meio que vacilou. Não sei, acho que ele está tentando alguma coisa. Se eu capturar aqui, ele vai jogar a torre aqui. Procurando alguma chance de contra-jogo? Então deixa eu entrar por esse lado. Primeiro, se livra do seu bispinho bobão. E aí a gente vai para lá porque não temos pressa, nenhuma pressa mesmo. Isso não faz nada. A gente pega o peão de graça e pressiona por aqui agora.
Ataque duplo aqui, ataque simples ali, outro ataque lá, tem ataque em todo lugar. É assim que a banda toca. É assim que a banda toca. Deixe-o avançar o peãozinho tentando prender o Sr. Bispo se ele tentar atacar por outro ângulo. Ainda temos o peão na mão, então não precisa se preocupar. Poderíamos ter pego, mas não pegamos. Não precisa ficar muito triste com isso. Vamos só pular para algum lugar. Não, ele está cutucando a gente, mas não tem problema, podemos empurrar. Ele pode ir ali em algum lugar, quero dizer, não é o fim do mundo se ele for ali. Achei que dava para tentar alguma tática, mas não rolou. Posso me livrar do bispinho bobão, conseguir a 7ª fileira que queremos e depois dizer que a outra torre vai se juntar à festa. E estamos melhor posicionados. Simplesmente melhores, cara. Não precisamos ser muito chiques, não? O cavalinho. Não podemos voltar para lugar nenhum. Gostaria de pular aqui. Pressionar o peão daqui a pouco, mas mais importante, apenas dobrar na coluna D para termos controle. Controle total do negócio da D. Atacando cada peão e ele precisa descobrir o que fazer. Ele não pode dizer que é o peão. Então a torre está livre para fazer suas travessuras. Talvez eu vá, não sei. Ele quer ir para a 7ª. Posso tentar o ângulo do ataque. Para onde ele vai? A única casa que resta para ele é recuar. Isso é razoável. Podemos tentar uma ideia de cravada. E será que ele acha que tem algum tipo de raiva maluca que pode pular aqui e virar um homem de trocas? E a gente não vence? O peão entrou, reivindica alguns negócios de culinária. Realmente pode reivindicar algo que, se eu for lá, ele nos ofereceu aquela troca boba. Ele está dizendo, se eu capturar aqui, a gente captura aqui, e se eu der o cheque, isso é uma troca. E o cavalo tá de boa, mas eu tô a fim de meter o louco, avançar o peão G e dizer que o cavalo tá numa sinuca. E para onde você vai? Tipo, se você capturar, a gente captura de volta e você está perdido. Seu cavalo, você está simplesmente perdido. Você tem que pular para algum lugar e simplesmente morrer. E quando o peão morre, o rei chora. Cocos tristes, cara. Cocos tristes para a terra dos pôneis. A gente ganha o peão, nossa torre está prestes a ir para a 7ª mais uma vez. Pressiono você por todos os lados, e assim o elefante ataca. Tem que voltar e salvar isso, ou então ele vai para o 7º. E quando o negócio é o seguinte, se eu capturo aqui, ele captura ali e fica feliz. Essa é uma afirmação, mas estamos dizendo que se eu conseguir ganhar esse peão pelo preço daquele peão, meus peões passados são simplesmente mais rápidos. Essa é a afirmação. Então, digamos que eu avance esse peão. Ele joga a torre aqui tentando capturar esses peões. A gente avança de novo, eu posso avançar 2 casas, esqueci. Podemos avançar 2 casas. Ele vai para algum lugar, a gente avança de novo, ele pega o peão grátis. E estamos dizendo que somos simplesmente mais rápidos porque você vai demorar um pouco para ir lá e pegar. Ele está tentando maximizar o tempo dele trocando e avançando, mas acho que somos simplesmente mais rápidos. Porque a gente avança, avança e dá cheque. E esse cheque não faz nada, já que a gente vai lá e cobre isso. Então somos simplesmente mais rápidos. Se eu empurrar o peão, torre aqui e ali. Porque a gente conseguiu isso, poderíamos ter pego, mas nem faz diferença. A gente está de boa e derrota 2.200, com esse estilo de vida de elefante. Hora perfeita para a análise da partida, nos mostrar o que estava acontecendo na vida de elefante. Porque a gente não conseguiu o ataque que nos prometeram, mas mesmo assim a gente detonou ele, então não tem muito do que reclamar. Essa é a vida de elefante. Seguimos o nosso dia. Sugeriram entrar com o cavalinho. Também sugeriram trazer a dama para cá. Mesmo assim, não estamos nada mal, e aí a gente sacrifica. Aparentemente, a melhor escolha é mover o cavalinho desse jeito. Isso é ruim, porque a gente toma, ganha o peão e fica tranquilo. A vida é simples assim. A gente podia ter jogado a torre aqui também, mas pegamos o peão e aparentemente está -1. Só pega o peão e enrola ele, dobra ele como um burrito. A gente não dobrou ele como um burrito. A gente foi espremendo devagar, igual um limão, e garantiu a vitória. Hora de fazer o papel do elefante, Sr. Morphy, e falar assim. Gambito do elefante é a melhor abertura. E se você não joga o elefante, então você é um bobão, bobinho. Então sacrifique esse peão, aquele peão, para umas maluquices brabas com a dama. Ele está considerando a possibilidade de não pegar o docinho, o que é triste. Ele pode tentar umas jogadas chatas de cavalinho e tentar deixar o elefante menos divertido. Ele está fazendo isso. Deixa eu salvar nosso peão e aí um dia a gente pode recuperá-lo. Não é tão simples porque ele pode pular e cutucar. Acho que ele vacilou.
Eu sei, você pode simplesmente empurrar. O cavalinho está morrendo, o bispo está morrendo, o 2100 está simplesmente chorando. Tipo, mano, você tenta usar o cérebro contra o elefante e, sabe, o elefante não tem cérebro, então você não pode lutar contra o garoto que não tem cérebro usando o cérebro. Você acaba se nocauteando sozinho. Então a gente ganha a peça, ganha o jogo, ganha com o elefante. Em sei lá quantos lances, uns 6 lances, então a gente faz o que tem que fazer. Ele tentou enganar a gente avançando o peão. A gente avança, ele teve que mover o cavalo. Tentou dar um cheque. A gente avança, toma, toma. O cavalo está morrendo, o bispo está morrendo e o gatinho está chorando. Será que o elefante consegue sobreviver? Contra um gatinho que é 0. O maior dos mais brabos dos caras das ligas? Isso não faz sentido. Então estamos dizendo, pega o peão de graça, vamos entrar e pegar outro peão de graça. Assim a dama pode ir lá, atacar o cavalo e criar todo o caos do mundo. Deixa eu colocar o bispo ali, cravar o cavalo, o mano defende. A gente quer rocar, colocar a dama e atacar. Até agora, tudo certo. Poderia ter colocado o bispo aqui, mas não faz diferença. O que a gente realmente precisa do garoto é que ele jogue mal. Enfim, vamos de dama aqui. Se ele avançar, o sacrifício é sacrificar mesmo. O que a gente quer é esse bispo aqui para poder pegar o cavalo. Ele toma de volta e a gente dobra ele. Opa, ele colocou o bispo ali, impedindo meu bispo de controlar a diagonal. Talvez a gente tenha sido um pouco preguiçoso com a ordem dos lances. E sabe, a gente devia ter jogado esse primeiro para controlar essa casa antes de colocar a dama aqui. Mas não importa, nossa torre ainda está no jogo. Ainda dá para fazer o trabalho, que é levantar a torre aqui para umas brincadeiras de ataque. Se eu capturar, ele captura de volta. Ele tá meio de boa. Posso entrar, mas aí ele só captura desse jeito. Deixa eu colocar a torre aqui, preparando um sacrifício de torre. Eu ia preparar um sacrifício de torre, mas e se a gente só sacrificar o bispo? Só entrar desse jeito. E se esse cara entrar na festa, aí acabou. Ele fez um lance que faz sentido, tentando se livrar do bispo, mas estamos aqui para ganhar. Como você impede essa torre de entrar na festa? Ele está dizendo, vou te dar um cheque. Faz sentido. Deixa eu colocar o peão assim, para que se você tentar pular, a gente possa capturar de qualquer jeito possível. Quero pular aqui, mas ele captura desse jeito e não dá. Ele está tentando montar uma defesa. Deixa eu trazer a torre para o serviço de dar cheque. Mano Brocos Barak, colocamos a torre no canto. Ele coloca a dama ali para fins defensivos e a gente não consegue dar o mate, mas tentamos. Depois que a dama vem aqui, a gente não quer capturar porque ele tem uma defesa, então a gente só fica de boa porque realmente não quer trocar a dama. O cavalo está pronto para entrar e se juntar à festa. Tem um certo ângulo de cheque, então é preciso ter cautela. A gente não pode sacrificar e trazer mais uma torre, então tem que manter a calma, sabe? Não precisa ter pressa. Podemos pular, deixar o peão cair. Talvez só sair andando. E isso seria bom, se não fosse pelo cavalo. Então é preciso ter um pouco de cautela. Talvez a gente possa fazer uma jogada meio maluca e realmente pular com o cavalo ali, com a ideia de trazer a torre. Não, o cavalo pode capturar e voltar para defender. Então não é tão simples assim. Esse cavalo na borda não é tão bobo. Salva a dama, não conseguimos capturá-la. O mano está pulando, mas era isso que a gente queria. A gente queria se livrar desse cavalo de qualquer jeito para dobrar. Criar problemas. Dama toma não funciona porque a gente só troca, dobra e ganha a peça. Eu até queria ir ali, mas não dá. Então a gente não quer trocar as damas, mas vamos trocar porque no final das contas recuperamos a peça e tecnicamente ficamos com um peão a mais e ganhando. Então a gente não conseguiu o que queria, mas você ficou com o peão, a gente ficou com a atividade, ficamos com o negócio mesmo, então vamos aceitar e seguir em frente. Vamos só aceitar e seguir em frente. O ataque feito pelo elefante foi tão insano que ele acabou se atrapalhando. Ele se atrapalhou. Então ele pode entrar, tocar a vida dele, a gente vai dar cheque, pedir para ele ir para algum lugar e talvez a gente só traga a torre de volta com algumas ideias para cutucar o peão, dar um cheque, essas coisas. E aos poucos colocar esse cavalo em algum lugar e fazer o que tem que ser feito. Eu estou com pressa para fazer minha jogada, então deixa eu colocar o cavalo aqui para ele não conseguir se ativar. Não gosto da atividade dele. Se ele tiver, a gente tem uma ideia de cheque. Então não estamos nos atrapalhando. Não precisa entrar em pânico. E aí a gente pode colocar o cavalo desse jeito, preparando uma ameaçinha, que é dar o cheque. Ele captura, a gente ganha qualidade, ganhamos o jogo, acabou. Esse cavalo não consegue fazer nada, e esse cheque é imparável. Não importa o que ele faça, a gente dá cheque. Ele tem que capturar, a gente captura também.
E esse cavalo continua chorando feito um bebê chorão. Ele pode avançar o peão para tentar incomodar. Mas o quê? Ele tá jogando Pokémon ou o quê? Se eu jogar algo tipo torre aqui, ele pode tentar cutucar essa peça. Então a gente pode ir até o final. E torre aqui, cavalo aqui, não faz nada. Porque a gente pode dar cheque nele, ele tem que capturar. A gente captura de volta. E acabou. Torre aqui tentando trocar é um erro feio, porque isso é mate em um lance. Então nem precisa pegar o peão se a gente sentir que tem todo o tempo do mundo. Não tem pressa para avançar. A gente pode pegar, sim. Também podemos tentar aquela ideia boba de ganhar com a cravada. Tá complicado, cara. Muito, muito complicado. Depois de qualquer tipo de salto de cavalo, tem esse cheque. Ele tá tentando avançar alguns peões, criar alguma coisa. Não sei. Eu quase não quero pegar o peão. Deixa ele avançar. Mas cheque, toma e retoma, parece muito melhor. Então por que arriscar? Tem uma ideia de cravada aí. Vamos ver. Avança, a gente toma. Ele toma. A gente vai para confusão da cravada para ganhar. Então digamos, avança, toma, toma, confusão da cravada para ganhar. Ele pode jogar a torre aqui para tentar alguma coisa. Não tem nada acontecendo. Outro bom avanço. Toma, toma. Avança um peão aqui. Coloca a torre aqui. Dá cheque e pega a dama. Algo que a gente estava tentando preparar para o garoto, mas não tem nada. Ele ofereceu uma troca pra gente. Quer dizer, acabou, né? Não sei. Eu tentei usar um pouco do cérebro, mas não sobrou cérebro nenhum no cérebro. A gente pode ir para onde quiser. Ganha o peão, ganha o jogo, fica feliz. Podemos até sacrificar a torre pelo cavalo, porque estamos com muitos peões a mais. É a hora, é a hora. Sacrifica a torre sem motivo nenhum, porque estamos com 50.000 peões de vantagem no nosso cofrinho. Esses peões estão só correndo. Corre, peão, corre, corre pela sua vida. Queremos que você vire a rainha. Você pode ir para lá. Se eu der o cheque, mano, não dá para capturar aqui. O peão corre, então é um sacrifício técnico de peão do nosso lado. Negócio absolutamente técnico. Se eu avançar, ele captura. Então vamos só, sei lá, esperar como um bom garoto. Podemos fazer o que quisermos. Podemos até avançar ali. Tecnicamente, sacrificar ainda mais peões porque ele não tem resposta. Ele pode capturar, ele pode avançar. Não importa. Nosso rei vai entrar devagar e comer todos os docinhos. O cara não pode tocar em nenhum deles, porque nossos peões são simplesmente inteligentes assim. E Bob, o construtor, não vai construir nenhuma casa hoje à noite. Isso mesmo, não vai. Aula magistral do elefante contra o gatinho de 2200, e a gente consegue 86. Acho que houve um pequeno deslize do nosso lado. Vamos ver. Então, seguimos o nosso bom e velho dia. Roque. E como dissemos, a melhor ordem de lances era colocar o bispo aqui, mas a dama aqui não é o fim do mundo. E a gente poderia ter jogado G aqui, indo totalmente para a loucura. Mas isso é simplista porque estamos vendo que as torres estão entrando, e agora trazemos mais uma torre. E agora, aparentemente, a melhor ordem era sacrificar a torre, que eu inicialmente queria fazer, mas acabei ficando com medo. Com a ideia de, você sabe, pular com o cavalo, explorar a cravada ao máximo. A gente sacrifica o bispo, que não é nada mal. Não é brilhante, mas estamos mandando bem. Ele volta com o cavalo. A gente avança o peão, ele vai lá, e aqui a gente poderia ter pulado com o cavalo desse jeito, mas eu optei pela elevação da torre, e é meio duvidoso. Pede um pouco da vantagem, e ele chega a tempo para se defender. Mas a posição é praticamente tão difícil de defender que ele simplesmente vacilou. No automático. A gente captura, captura, crava, vence e só leva a glória para casa. É simples assim. Você joga. Aparentemente tinha um mate em um lance. A gente foi meio burro. Fomos meio burros. Quando ele coloca esse peão, poderíamos ter sacrificado a torre. E se capturássemos aqui, tinha um mate. Perdemos um mate em um lance. E de novo, aqui, quando ele coloca, tinha um sacrifício de torre para dar mate. Acho que ficamos tão felizes por estar ganhando que deixamos passar. Mas é isso aí.